Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Também utilize os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. Aproveite os nossos vídeos também na escola dominical. Você pode utilizá-los, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para comentários na escola dominical devidamente adaptado com os nossos esquemas, ficam disponíveis para isso. Deus abençoe em nome de Jesus. O textuário diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Está na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática, a chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 14, que nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar no nosso resumo. A palavra-chave é restauração. Hoje nós iremos ver no capítulo 37 de Ezequiel, que vai tratar justamente da restauração espiritual e nacional de Israel. Ou melhor, nacional e espiritual nessa sequência de ordem. Uma restauração política e também espiritual. Nós iremos ver aqui a visão que o comentarista traz para nós refletirmos a respeito da interpretação do Vale de Osso Seco. Também nós iremos comentar aqui como se procede a interpretação desta visão do Vale de Osso Seco, descrevendo na linguagem metafórica que o profeta traz para a nossa compreensão. Como Israel voltará a ser uma nação soberana, bem como vai vir a restauração espiritual sobre ela. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. O número 1, os ossos secos. Nos versículos 1 e 2 da leitura bíblica em classe, Ezequiel 37, versículos 1 e 2, diz: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Esta expressão, e o Senhor me levou em espírito, do versículo 1 do capítulo 37, descreve a maneira como Deus ele entrega o oráculo profético a Ezequiel. Ou seja, a forma como Deus entrega a sua mensagem ao profeta para falar para a nação ou descrevê-la. Isso mostra também, através da visão, uma restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão, bem como uma restauração espiritual de toda a nação. Observe, nestes versículos aqui, Deus ele mostra a maneira como entregou ao profeta a sua mensagem, descrevendo uma restauração nacional e espiritual. O número 2, o significado. No versículo 11 do capítulo 37, diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Observe que o significado da mensagem ou do vale de ossos secos, a própria descrição do oráculo profético, Ezequiel esclarece mostrando que é toda a casa de Israel. E continua o texto: Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Na descrição desse texto, no versículo 11, na continuidade, mostram a ruína definitiva, a dispersão de toda a casa de Israel. Note, o texto diz: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Nós compreendemos através desse texto que Israel tinha perdido a total esperança de regresso para a sua pátria depois da dispersão. Mas o texto ainda diz: nós estamos cortados. Uma forma de mostrar que Israel tinha perdido a sua identidade nacional após essa dispersão. O número 3, as promessas de Deus. A visão que Deus dá a Ezequiel no Vale de Ossos Secos mostra que Deus ele cumpriu as suas promessas, trouxe o juízo sobre a nação, juízo
sobre o pecado da nação, bem como mostra as promessas de restauração nacional e espiritual. A dispersão é identificada como o Vale de Ossos Secos. A visão também serviu para aumentar a esperança do povo depois de séculos de dispersão entre as nações. A visão vislumbra uma restauração nacional e espiritual. O segundo ponto, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O número 1, as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora dos judeus ocorreu no ano de 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor e suas tropas babilônicas entraram e subjugaram o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, já tinha sido levado para o cativeiro assírio no ano 622 a.C., mas isto também faz parte da primeira diáspora de Israel. Alguns intérpretes, na atualidade, entendem ser essa diáspora ou o regresso dos judeus desta diáspora uma restauração nacional na interpretação de Ezequiel 37. Porém, esta diáspora aqui não garantiu a restauração nacional por completo, mesmo depois do decreto de Ciro, que ocorreu no ano 538, muitos judeus jamais retornaram para a sua pátria, para a terra de Israel. E nos tempos do Novo Testamento, haviam muitas comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. Isso mostra que a profecia de Ezequiel faz parte ou se refere a uma diáspora posterior, que é a segunda diáspora, que ocorreu a partir do ano 70. O número 2, renasce Israel. A segunda diáspora ocorreu no ano 70, quando os exércitos romanos destruíram Jerusalém, e vai até o ano de 1947, mais de 18 séculos. Jesus ele mostra em Lucas 21 e 24 que era o tempo dos gentios que iriam pisar Jerusalém. Observe, mais de 18 séculos. O comentarista ele faz um apontamento dizendo que a segunda diáspora durou mais de 18 séculos de existência, sendo iniciada no ano 70 por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos e foi concluída com a fundação do Estado de Israel, quando Israel se tornou uma nação soberana, pelas Nações Unidas ou pela primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Neste momento, ou nesta ocasião, Israel se tornou uma nação soberana. O primeiro diário oficial do Estado de Israel foi publicado em 14 de maio de 1948, data desta primeira publicação oficial, onde Israel se tornou uma nação soberana. O número 3, restauração nacional. Nos versículos 6 ao 8 da leitura bíblica em classe, Ezequiel 37, mostra que Deus ele fala para o profeta o modo como ia restaurar a nação. Numa linguagem metafórica, ele descreve como iria ser essa restauração mediante a comparação da formação de um corpo humano. No versículo 6, nós vemos aqui um resumo. Diz o texto sagrado: e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Observe, nevos, carne, pele e espírito, o passo a passo da formação de um corpo humano de dentro para fora. Era comparado àquela nação que Deus iria fazer uma restauração por completo, nacional e espiritual. O Espírito veio depois, como diz o texto, e porei em vós o Espírito e vivereis. Isso mostra na profecia de Isaías, capítulo 66, versículo 8, com as dores de parto. Uma referência que é muito utilizada pelos intérpretes para mostrar o cumprimento da profecia ou da palavra de Deus sobre aquela nação. Em um só dia, através de uma Assembleia Geral, Deus ele concedeu que Israel fosse novamente constituída ou fundasse o seu Estado. O Estado de Israel foi fundado neste dia, 27 de novembro de 1947, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, sobre o milagre do século XX. O número 1, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha de Deus
para as outras nações do mundo. Em Isaías 43:10, Deus disse àquela nação: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e que depois de mim nenhum haverá. As nações que levaram à dispersão do povo judeu, como os assírios e babilônicos, e posteriormente os romanos, não existem mais como potências mundiais. Essas nações passaram, mas Israel continua. Isso mostra que a promessa de Deus para Israel, para aquela nação, é até o fim. O número 2, o status de Jerusalém e as nações. Israel é uma nação soberana, ou um estado soberano, desde 1948. Uma nação reconhecida também pelas Nações Unidas, mesmo sob forte pressão internacional. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem, conforme o Senhor Jesus já havia profetizado em Lucas 21 e 24. O número 3, restauração espiritual. Isso vai acontecer com aquela nação, a restauração espiritual, quando o Espírito da graça vier sobre os judeus. Haverá então uma restauração espiritual para aquela nação. É o que está faltando para Israel no momento. Devemos amar aquele povo e orar pela paz de Jerusalém, conforme o nosso comentarista aqui faz este apontamento. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nessa lição nós aprendemos que nem mesmo duas dispersões ou duas diásporas e as constantes perseguições que o povo de Israel sofreu não foram suficientes para aniquilar as promessas de Deus. Mesmo com as constantes investidas sobre aquela nação e as perseguições, Israel é uma nação soberana desde 1948. O Vale de Ossos Secos revela a situação de Israel na dispersão e mostra a misericórdia e a graça divina na restauração nacional e espiritual de Israel. Que possamos orar pela nação de Israel, orar pela paz de Jerusalém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.